Olá, minhas irmãs. Hoje daremos continuidade aos nossos estudos e com isso vamos estudar o capítulo 2 do livro Feminilidade Radical, que tem por tema Os Homens Não São um Problema. Espero que as irmãs tenham escutado os áudios do capítulo 1 e que tenham lido agora o capítulo 2 para estar por dentro daquilo que será abordado nos nossos estudos. Então eu vou começar lendo a introdução da autora e faremos comentários durante o nosso estudo. Neste capítulo, introduzo algo da história básica do feminismo através da vida de 3 mulheres influentes: Elizabeth Cady, Simone de Beauvoir e Betty Friedan. Se você for jovem, muito disso deve ser novo para você. Continue firme ao longo da lição de história, porque é importante saber como chegamos onde estamos hoje. Algumas de vocês, como eu mesma, viveram parte desta história, mas não com a claridade que uma visão em retrospectiva traz. Confio que essa visão geral ajudará você a entender como o que aconteceu no passado se tornou o impulso para a turbulência dos tempos presentes. O que se segue é uma introdução de como o feminismo veio a identificar os homens como o principal problema das mulheres e como essas questões são tratadas pela Bíblia. Há uma diferença entre restaurar os direitos dados por Deus às mulheres e colocá-las acima tanto dos homens quanto de Deus. A história do movimento feminista mostra que uma coisa levou à outra, e isso antes da década de 1960. A fim de entender a confusão acerca dos gêneros do século XXI, você tem que voltar ao movimento Girl Power da década de 1990, ao movimento de libertação das mulheres da década de 1970, à domesticidade suburbana da década de 1950, a Era de Rose, a arrebitadeira durante a Segunda Guerra Mundial, a sexualidade desavergonhada da Era do Jazz e mesmo ao pontapé inicial pelo direito feminino de volta à fundação de nosso país. Durante esse tempo inebriante, à medida que conceitos políticos de democracia e emancipação estavam tomando forma na nova república, as mulheres tinham grandes expectativas de que receberiam status legais igual ao dos homens como cidadãs dos Estados Unidos da América. Quando Abigail Adams completou toda a retórica política ardente de 1976, ela implorou a seu marido que não se esquecesse das mulheres. Numa carta a John Adams, em 31 de março, ela fez este apelo: Espero ouvir que declaraste independência e, por falar nisso, no nosso código de leis que suponho ser necessário que façais, eu desejo que te lembres das mulheres e sejais mais generoso e favorável a ela do que o foram teus ancestrais. Não coloques poder tal e ilimitado nas mãos dos maridos. Lembra, todos os homens seriam tiranos se pudessem. Se cuidado e atenção particulares não forem pagos às mulheres, estamos determinadas a fomentar uma rebelião e não nos prenderíamos a quaisquer leis nas quais não temos voz ou representação. Que teu sexo é naturalmente tirano, isso é uma verdade tão amplamente estabelecida que não admite qualquer disputa, mas que de ti seja o abdicar feliz e voluntário do duro título de mestre, em nome daquele mais tenro e cativante, o de amigo, porque então não tirar o poder dos viciosos e bárbaros de nos usar com crueldade e indignidade impunemente. Homens de bom senso em todas as eras abominam esses costumes que nos tratam somente como vasos do teu sexo. Considera-nos então como tendo sido colocados pela providência sobre tua proteção, e em imitação do Ser Supremo, faz uso daquele poder somente para a nossa felicidade.
Sempre que as mulheres analisaram nossa história de desigualdade, a conclusão tem sido consistentemente que os homens são o problema. Neste capítulo, exploraremos como o feminismo se desenvolveu em torno dessa ideia e como a Bíblia trata dessa tensão entre os sexos. Essa é a parte da história sobre as mulheres e o feminismo que aprendi muito bem em meu curso de estudos femininos, uma história que se mostrou reveladora. Então, vemos aqui, irmãs, que há muito conteúdo que podemos nos aprofundar e entender, né, como que funciona o feminismo e aquilo que devemos nos desviar. Infelizmente, as feministas olham para os homens como o problema da questão. E sabemos que o homem não é o problema. O problema é aquilo que elas querem defender, aquilo que principalmente está indo de contra a luz das Escrituras, pois Deus nos ensina ao contrário, Deus nos ensina a ser femininas, Deus nos ensina a sermos submissas, Deus nos ensina a ser donas do nosso lar, Deus nos ensina a ser boas mães. Então, tudo que o feminismo nos traz é algo que vai de contra a palavra do Senhor. E temos que entender isso, temos que botar isso na nossa mente e no nosso coração e não permitir que esses ensinamentos venham adentrar em nossas vidas. No decorrer do feminismo, direitos foram sendo buscados por essas mulheres, aquelas principalmente que foram citadas no início pela autora. E, infelizmente, temos que conhecer, né, esses assuntos para que a gente venha estar preparada para defender a nossa fé, para viver de contra isso, entender aquilo que Deus quer para nós. Mais adiante no capítulo, vemos algumas declarações que essas feministas declaram que é uma história repetida de ofensas e usurpações da parte dos homens para com as mulheres. E elas dizem: o homem nunca permitiu que a mulher exercesse seu direito inalienável ao voto. O homem obrigou a mulher a se submeter à leis em cuja formação ela não teve voz. O homem negou à mulher direitos que são dados aos homens mais ignorantes e degradantes, tanto nativos quanto estrangeiros. O homem tornou a mulher, se casada, civilmente morta aos olhos da lei. O homem tomou da mulher todo o direito sobre propriedade, até mesmo em relação aos salários que elas ganham. Após despojá-las, todos os direitos como mulher casada, se solteira e proprietária, o homem taxou a mulher para que sustentasse um governo que somente a reconhece quando da sua propriedade pode ser retirado o lucro. O homem monopolizou quase todas as profissões lucrativas e daquelas que lhe são permitidas exercer, ela recebe apenas uma escassa remuneração. O homem negou à mulher instituições para se obter uma educação ampla. Todas as faculdades lhe foram fechadas. Isso daqui, né, são declarações de sentimentos feitas pelas feministas. E é um documento histórico, né, que traz as verdades em que elas acreditam, em que felizmente tem adentrado as nossas igrejas, né? O homem permite à mulher na igreja, assim como na sociedade, apenas uma posição subordinada, afirmando autoridade apostólica para sua exclusão do ministério e com algumas exceções de qualquer participação pública nas questões da igreja. Revela-se que por muito tempo a mulher permaneceu satisfeita nos limites circunscritos que costumes corrompidos e uma aplicação pervertida das Escrituras estabeleceram para ela, e que é hora para que ela se mova em direção à esfera abrangente que o grande Criador lhe designou. Aqui vemos mais uma vez, né, que a Bíblia ela
suas verdades são rejeitadas pelas feministas, né? Deus, ele nos deu papéis específicos para exercermos. E o que as feministas defendem é totalmente o contrário desses papéis para os quais o Senhor nos designou. Ainda no decorrer do capítulo, vemos abordagens sobre silêncio à sujeição, vemos falar sobre histórias, né, dessas mulheres feministas e aquilo que elas defenderam. E vemos ainda um destaque que ela põe assim: o problema é que não tem nome. E aqui vai falar um pouco, né, sobre a mulher dona de casa. E é relatado assim: a suburbana dona de casa, ela era a imagem dos sonhos das jovens mulheres estadunidenses e o alvo de inveja, como se dizia, de mulheres de todo o mundo. A dona de casa estava liberta pela ciência e pelas tecnologias facilitadoras do trabalho doméstico, dos perigos do parto e das doenças de sua avó. Ela era saudável, bonita, educada, preocupada apenas com seu marido, seus filhos e seu lar. Ela havia encontrado a verdadeira realização feminina como dona de casa e mãe. Ela era respeitada como uma parceira igual e completa do homem no mundo dele. Ela era livre para escolher carros, roupas, aparelhos, supermercados. Ela tinha tudo o que as mulheres sempre sonharam ter. Nos 15 anos após a Segunda Guerra Mundial, essa mística de realização feminina se tornou a querida e a auto-perpetuadora base da cultura estadunidense contemporânea. Quando se analisa a história do feminismo, as palavras de Frida são um tanto engraçadas. E aqui a gente vê, né, como defender a mulher dona de casa, mas aquela que adquiriu todos os seus direitos, que pôde fazer tudo aquilo que estava ao alcance dela, tudo aquilo que ela queria fazer e que assim tinha que ser feito. Mais à frente, vamos ver ainda a autora falar um pouco sobre as lentes da sabedoria. E aí ela vai citar o texto escrito pelo apóstolo Paulo, né? E que nos traz verdade, que nos oferece um pensamento claro, uma avaliação sensata. Desculpa, Paulo não, Tiago. E aí é citado: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem paz. Todos esses sentimentos que é citado, né, inveja, confusão, coisas ruins, elas caracterizam falsa sabedoria. E é isso que a gente vê nas mulheres feministas, uma falsa sabedoria que vai de contra aos ensinamentos que Deus nos deu. A masculinidade e feminilidade são a ideia e criação de Deus, algo que reflete Deus em cada sexo. Eu costumo dizer que Deus, ele de fato nos designou para papéis específicos, e quando eu oro a Ele, eu oro: Senhor, me ajuda a cumprir o papel para o qual o Senhor me chamou. Senhor, ajuda o meu esposo a cumprir o papel para o qual o Senhor o chamou. Por vezes nosso coração é ingrato, pecaminoso, quer que as coisas sejam diferentes. E volta e meia eu me pego assim, né? Procurando entender por que as coisas acontecem desse jeito, por que meu esposo
por vezes se comporta de um jeito, ou por que eu me comporto de tal jeito. E nossa oração tem que ser sempre para Deus nos moldar primeiro, para depois querermos moldar o outro. E sempre nosso pensamento é esse, querer moldar primeiro o outro, achando que o erro, a dificuldade está no outro e não em nós. E a mudança tem que começar por nós primeiro, para que nós entendamos que tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. As mulheres, elas pecam contra os homens e os homens pecam contra as mulheres, e todos pecam contra Deus e não alcançam seu padrão de santidade e perfeição. Então, mais uma vez, minhas irmãs, a nossa busca diária tem que ser glorificar a Deus através de nossas vidas e não apontar o erro para um, para outro, achando que o problema está no outro. Os homens não são o problema é o pecado. É o pecado que nos afasta de Deus, é o pecado que nos faz querer viver aquilo para o qual o Senhor não nos designou. Que nossos olhos estejam fitos para o nosso Deus, a fim de glorificá-lo através de toda e qualquer de nossas ações. Então, minhas irmãs, aqui finalizamos o capítulo 2, falando sobre os homens não serem um problema, que possamos estar focadas no nosso Deus Criador, e estarmos focadas na nossa mudança e não na mudança do outro. Que possamos ter os nossos olhos voltados para Deus, buscando sermos a cada dia mais parecida com Ele. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, por mais uma oportunidade, Senhor, de estudarmos essas sábias palavras escritas por uma serva Tua. Nos molda a cada dia, nos faz entender, ó Pai, onde estamos pecando, onde estamos falhando, e que possamos glorificar Ti a cada dia através de nossas ações, ó Deus. É isso que eu te peço, te agradeço, com perdão de nossas culpas e pecados. Amém.